com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, mulher. Gostaria de convidá-la para juntas refletirmos sobre a modéstia cristã, como um reflexo do nosso coração. Convido a você que abra a sua Bíblia no livro de Tito, lá no Novo Testamento, capítulo 2, verso 3, que diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. A modéstia está ligada diretamente ao caráter da mulher cristã, pois no caráter da mulher cristã envolve todas as suas ações, a sua fala e também a forma como ela se veste. Aqui no verso 3, o apóstolo Paulo fala que semelhantemente ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Essas características não deveriam ser aplicadas apenas às mulheres mais velhas, mas a todas nós. E para compreendermos esse conceito de modéstia, nós precisamos ir para 1 Timóteo capítulo 2 e vamos ler dos versos 9 ao 10. E ele diz que, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Primeiro, nós precisamos entender o que é modéstia. A modéstia está ligada ao pudor, ao respeito, ao temor. Existe um autor chamado Jeff Pollard. Ele escreveu um livro chamado Deus o Estilista e ele define modéstia. Ele fala que a modéstia é uma expressão humilde de alguém a respeito de si mesmo em relação a Deus. Ou seja, uma mulher que é modesta é aquela mulher que submete a sua vida à vontade de Deus. Ela vive a sua vida para agradar a Deus. E também ele fala que essa mulher deveria se vestir com decência, com bom senso. O bom senso, ele traz aí uma conotação de moderação, de bom discernimento, a capacidade de você discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, e o autocontrole, que é um fruto do Espírito, que devemos buscar ter esse autocontrole. E quando o bom senso é aplicado à mulher, traz a ideia aqui de castidade. A ideia aqui é de pureza sexual mesmo. Uma mulher modéstia é uma mulher que possui um autocontrole de todos os seus apetites físicos, incluindo os sexuais. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque aqui o apóstolo Paulo ele não começa falando diretamente das roupas das mulheres no culto, na forma como elas iriam adorar a Deus. Mas ele começa falando sobre atitudes. Da mesma forma, quero que as mulheres sejam vistas modestamente, com decência e discrição. Por quê? Porque entende-se que uma mulher que é governada por Deus, os resultados serão vistos na sua fala, nas suas ações e também na forma como ela se veste. E o apóstolo Paulo continua: não se adornando com tranças, com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Esse texto é muito mal interpretado, mas precisamos entender que o apóstolo Paulo ele não estava sendo contra o uso de joias ou que as mulheres quisessem ficar mais bonitas. Ele estava sendo contra a sensualidade e a ostentação, que era algo característico da moda da época. Na cultura judaica, as prostitutas, elas se vestiam de formas sensuais e a pretensão era apelação sexual mesmo. E aí o apóstolo Paulo está falando que as mulheres de Deus deveriam ser diferentes. A mulher que é governada por Deus, ela não usará a sua beleza, a sua fala, nem as suas vestimentas para fazer com que o seu irmão, que os homens da igreja e os homens que estejam no seu contexto venham a pecar contra Deus. É muito comum ouvirmos uma frase: eu não tenho nada a ver se os irmãos da igreja, se os homens, eles estão cheios de cobiças, de lascívias, o problema é deles. De fato, a Bíblia diz que cada um é responsável pelo seu pecado, mas nós como mulheres de Deus, nós que temos o nosso coração modesto, submetido à vontade de Deus, a ideia aqui do apóstolo Paulo é que tenhamos a consciência de que nós não estamos contribuindo com a fraqueza do nosso irmão, quebrando aí o mandamento, que se eu amo meu irmão, eu vou querer que ele se pareça mais com Deus, eu vou querer que ele viva uma vida santificada a Deus. Eu não vou querer que ele peque contra Deus ao olhar para mim, ao conversar comigo. Com isto, o apóstolo Paulo também estava sendo contra a ostentação. As prostitutas, a moda da época instigava esse investimento demasiado em tudo que era exterior, nos vestidos pomposos, em joias caras, nos penteados, porque para a época era isso que definia a beleza das mulheres. Mas aí o apóstolo Paulo estava falando que as mulheres de Deus deveriam ser diferentes. Elas não devem ser conhecidas pelo seu exterior, por tudo isso que é tão fútil, que um dia vai se acabar.
mas que elas deveriam ser conhecidas com suas boas obras. Quando fala aqui no versículo 10 de 1 Timóteo, capítulo 2, elas deveriam ser conhecidas por suas boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher de Deus deve ser conhecida por amar a Deus, por ser uma mulher santa, diferente do mundo, por ser uma mulher amorosa, respeitosa, bondosa, hospitaleira. Essas são as qualidades que uma mulher modesta deve ter. É isso que deve chamar a atenção. A atenção de uma mulher modesta não é para ela, mas para Deus. As suas ações levam as pessoas a glorificarem a Deus. Com isso, entendemos que a mulher modesta, ela não é influenciada pela moda. Não é a moda, não é a mídia, não é a novela, não é aquela pessoa que está lá em destaque que irá influenciá-la no seu comportamento e na sua forma de se vestir. Por quê? Porque ela sabe que depois do pecado, gente, os homens se opõem a Deus. Então, as pessoas hoje, no nosso contexto, que ditam as regras, são pessoas que vivem suas vidas muitas vezes de forma insensatas, que não glorificam a Deus. A prova é o estilo de roupas que são propostos para nós mulheres. A mulher modesta também não será influenciada por seus pais quando seus pais permitem que ela se vista de forma sensual, de forma indecente. Ela também não será influenciada pelos seus maridos. É muito comum encontrarmos mulheres até numa certa idade se vestindo de forma sensual, indiscreta e ainda dizendo, olha, eu me visto assim porque o meu marido me acha mais bonita assim. Devemos entender que nós devemos nos submeter aos nossos maridos enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus. Então, se os meus pais, se meu marido me pede para pecar contra Deus, me vestindo de uma forma que não agrada a Deus, eu devo rejeitar, eu devo ser fiel ao meu Deus. O autor Jeff Pollard tem uma citação que diz assim: as roupas da mulher verdadeiramente cristã não dirão sexo, orgulho, dinheiro, mas dirão pureza, humildade e moderação. Gostaria de fazer uma pergunta para nós, mulheres. Será que as nossas vestimentas, o que é que elas falam? Será que elas falam pureza, humildade, moderação? Ou será que elas só gritam sexo, cobiça, lascívia? Devemos ter cuidado com isso. Devemos entender que a modéstia não é uma questão de vestimentas apenas, mas é uma questão do coração. Por isso que quando nos depararmos com uma jovem que está se vestindo de uma forma que não convém a uma mulher de Deus, a nossa preocupação primária não deve ser apenas com que ela mude as suas vestimentas ou a sua fala, a sua conduta, mas que ela possa entender que ela precisa ser governada por esse Deus santo. E se ela é governada por Deus, ela também se vestirá, ela terá atitudes santas que condiz com a fé que ela diz ter. Tem uma citação de João Calvino que ele fala que a modéstia deve ser vivida não somente no contexto do culto, mas em toda a nossa maneira de viver. E ele fala assim: embora seja verdadeiro que alguém pode vestir-se com modéstia, impulsionado por um motivo orgulhoso e pecaminoso, não é possível que alguém se vista com sensualidade e ostentação impulsionado por um motivo correto. O que ele está querendo dizer aqui, meninas, é que podemos estar muito bem vestidas, com uma burca até, mas o nosso coração pode estar imodesto, cheio de orgulho, de ostentação, de lascívia, de cobiça. É possível, mas é impossível nos vestirmos de forma sensual, termos um comportamento indecente e dizermos que nos nossos corações nós estamos sendo modestas. É impossível isso acontecer. Precisamos entender o que no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, nos falam. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Foi para isso que fomos chamadas, meninas, para glorificar a Deus com o nosso caráter, que possamos buscar do Senhor termos essa modéstia que nos faz vivermos de uma forma que glorifica a Deus. As mulheres do contexto de Tito deveriam ter essas características, principalmente para influenciarem outras mulheres. Da mesma forma, isso se aplica a nós. Nós precisamos influenciar, que Deus nos ajude a influenciarmos as jovens das nossas igrejas, as mulheres que estão ao nosso lado, as nossas filhas, a buscarem esse caráter piedoso, esse espírito manso e quieto, que as levam a viver uma vida modesta, que agrada a Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, em nome de Jesus.